processo de transição continua, segue firme em Brasília. Hoje nós tivemos visita da equipe petista ao Centro Cultural Banco do Brasil, como já era previsto, né? Será utilizado nesse processo de transição. E a questão que fica é da onde vão surgir os reais necessários para bancar, né, os custos iniciais de um novo governo e o pagamento das promessas feitas durante a campanha. A tal da PEC da transição está em negociação, mas o PT já admitiu hoje que pode tirar da cartola algum plano B caso não dê para negociar e aprovar em tempo recorde, né, essa proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional. A questão é que é preciso atender mesmo esse compromisso do presidente eleito de manter os R$600, o mesmo compromisso que tinha o atual presidente da República no caso de reeleição. E, portanto, se ele tivesse sido reeleito, o problema também estaria posto. A diferença é que o presidente eleito fez muitas outras promessas. Promessa de aumentar servidor público, promessa de aumentar salário mínimo acima da inflação. Isso impacta de maneira dramática nos custos da Previdência, por exemplo, só para citar um deles, e tantas outras promessas que foram assumidas, foram ditas, né, durante a campanha. E aí está aproveitando essa ocasião para descolar ali do Congresso Nacional uma decisão, ainda este ano, que simplesmente que rompa o teto, né, o teto de gastos, ignore o teto de gastos e comece aquela farra que a gente conhece, né? O futuro presidente já disse, e durante a campanha disse inúmeras vezes, que acredita ainda, continua acreditando naquela concepção atrasada, né, obsoleta, que o Estado é o indutor do crescimento, o Estado tem que gastar mesmo e não tem que economizar nada, etc. e tal, sem se importar com o que isso representa do ponto de vista dos reflexos na economia e nas contas públicas, né? E esses reflexos não são brincadeira, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, pouca gente sabe, é um dos maiores especialistas brasileiros em orçamento. Ele, inclusive, fez a advertência de que esses 200 bilhões de reais que o Lula pede para começo de conversa aí do Congresso Nacional, isso com toda certeza terá o poder de aumentar a dívida pública brasileira de maneira absolutamente expressiva, não é? E impactando inclusive na inflação. Portanto, deveremos ter dívida pública muito maior e também uma inflação, a retomada com força do processo inflacionário. Ele também disse que isso deve provocar outro problema na economia brasileira, que é a desvalorização da moeda, do real. É uma pena que o vice-presidente Hamilton Mourão não tenha feito idênticas advertências ao seu próprio governo, né? Ainda que ele não tenha voz ativa no governo de Jair Bolsonaro, ele de fato é completamente alijado do processo decisório, mas até pela sua condição de especialista em orçamento poderia ter feito essas advertências quando o atual governo, ao longo do ano, não apenas mais recentemente, também recentemente, mas ao longo do ano, fez ali uma série de bondades com o dinheiro público, com reflexo nisso tudo aí que ele tá falando, né? De qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, haverá esse impacto mesmo, né? Um impacto dramático ali nas contas públicas. Vai endividar o país e vai tornar a coisa ainda mais... Tudo isso por conta a pretexto, né, de atender a questão dos R$600. Se ficasse limitado apenas aos R$600, não precisaria fazer esse saque a descoberto de 200 bilhões de reais. Evidentemente que o Congresso Nacional vai discutir isso, os políticos estão em começo de mandato e não em fim de mandato, portanto é preciso a gente prever aí que terá que haver, né, intensa negociação, inclusive com a maioria conservadora do Congresso Nacional, que ainda está sob influência do atual governo, etc. E, enfim, vamos aguardar para ver, mas eu tenho a impressão de que o futuro governo terá muita dificuldade de aprovar tudo o que quer, mas deve aprovar, no mínimo, os valores necessários para continuar pagando R$600 às pessoas mais pobres, né?
seria muito bom que essa medida fosse acompanhada de algum corte substancial nos gastos públicos, né? Só que não, primeiro o Lula acha que tem que gastar mais, né? Não tem nenhum compromisso com o rigor fiscal. E além do mais, essa gente não é mesmo de economizar dinheiro público, nunca foi, né? E por essa razão vamos pagar essa conta que vai custar muito ao Brasil. Mas olha, do ponto de vista ali do pessoal atendido pelo Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como se chame, esse projeto, esse programa no futuro, isso é necessário, tem que ser feito mesmo, né? E a grita é sempre a mesma, é a grita de gente que está muito bem posicionada na vida, gente que está empregada, né? Gente que, enfim, que esse discurso fica sempre, é muito frequente na boca de quem não tem problemas para colocar comida sobre a mesa, que é esse o problema grave que enfrentam milhões de brasileiros aos quais se destinam essa quantia, né? E é preciso lembrar sempre que governo existe para ajudar pobre, né? E se para ajudar pobre penaliza os mais abonados, tudo bem. O fato é que é preciso mesmo, não pode deixar as pessoas à míngua, e a gente espera que a solução, qualquer que surja, atenda a essa exigência prioritária.